Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História para as turmas dos sextos anos A, B e C. A aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar sobre o Império Assírio, nas páginas 90 até 94. Esse vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo complementar daquela aula passada. Então, nessa aula de hoje a gente vai ter dois vídeos. O vídeo de semana passada e esse vídeo de hoje são vídeos complementares, ou seja, um vídeo juntos, que para vocês responderem a atividade e compreenderem melhor o conteúdo, é bom vocês verem o vídeo de semana passada e assistir esse aqui também, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que é que a gente sabe sobre o Império Assírio? Esse império, pessoal, é um império bem legal da gente estudar, porque ele é um império que é o seguinte, ele se estabelece no norte da Mesopotâmia desde 2500 a.C., na região de Assur. Mas o que é que esse império tem, pessoal? Durante os séculos que vão se passando, esse povo, o povo assírio, foi atacado por diversos povos e dominado. Aí o que? Para se defender de tanto ataque, o que é que os assírios pegaram? Eles fugiram lá para as montanhas. Nessa fugida para as montanhas, pessoal, tem um ponto específico. O que é que eles fizeram? Eles conseguiram organizar exércitos para o quê? Para se defender desses ataques. Por quê? Os povos que vinham para a região de Assur vinham. O povo assírio é um povo numeroso, mas é o quê? Não tem um exército bem treinado e não é forte. Então, esses povos vinham atacando eles constantemente. Então, foi isso que fez o povo assírio fugir para as montanhas, se organizaram, se prepararam e disseram: vamos tomar de volta o nosso território, que agora a gente tem condições. A primeira coisa que os assírios fazem na sua ida até as montanhas é preparar o seu exército, pessoal, tá certo? Aí, pontos importantes. Você vê assim, o Império Assírio, você pode, que está em casa deve estar pensando: professor, isso é mais uma aula que o senhor vai falar sobre impérios que batalham, que guerreiam, que conquistam a terra. Mas não. A gente vai falar sobre uma coisa muito importante desenvolvida pelos assírios. E eu estou com isso aqui na mão. Isso aqui é um lápis. O que é que esse lápis faz? Ele escreve. Mas eu não vou falar sobre a invenção do lápis. Eu vou falar sobre a escrita cuneiforme que foi desenvolvida pelo povo assírio. A escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios, que eram povos também dos assírios. Essa forma de escrita tem esse nome porque seus símbolos foram criados em instrumentos em forma de cunha. Os símbolos eram gravados em placas de argila úmida e depois eram assadas em forno ou secavam ao sol. Aí você deve estar perguntando: professor, mas que tipo de escrita era essa? Era essa escrita dessa imagem aqui, pessoal. Veja, o que é que eles faziam, pessoal? Para esses povos datar as suas práticas importantes, os seus documentos, as suas vivências, eles tinham que deixar registrados. Então esse povo pegava uma placa de argila e fazia figuras com símbolos cuneiformes e conseguiram registrar parte de sua história. Vejam que o povo sumério, o povo assírio, não se destaca somente por serem povos guerreantes e povos fortes, mas sim por um povo que se preocupava em deixar escrita a sua história. Então foram os inventadores da escrita cuneiforme. Tá aí nessa plaquinha de argila aí. Quando eles escreviam, eles colocavam essa placa de argila ou num forno gigante, que nem aquele forno a lenha que a gente tem em casa, ou no meio do sol para que esquentasse. Lembrando sempre, para que eles conseguissem escrever nessa pedrinha, aí a pedrinha que tinha que estar o quê? Úmida, ou seja, molhada ou tá bem assim, fácil para escrever, porque senão não tinha como, ia dar mais trabalho. Então eles foram importantes até nessa hora de pensar. E olha que ponto importante também. Esse povo cria uma biblioteca, pessoal. Porque a biblioteca de Nínive foi uma importante construção do reinado de Assurbanipal. Ela abrigava mais de 20.000 tábuas de argila com inscrições cuneiformes, que tratavam dos mais diversos assuntos como astronomia, matemática, religião, poesia, magia e crônicas. Veja, além de um povo forte na guerra, forte na escrita, ele também tem aquela preocupação de deixar um local específico para suas placas de argila, para que elas não ficassem soltas com o tempo. Então, essa biblioteca gigante de Nínive se torna nisso aqui, Pessoal, a biblioteca de Nínive é um marco histórico para a humanidade, pois os povos pegavam as suas escritas, a sua história, a sua vivência, aquelas suas descobertas e colocavam aí. Veja,
a importância que a biblioteca de Nínive tem para esse povo, pela sua construção. Veja que antigamente e hoje em dia o povo ainda tem uma preocupação de deixar registrados seus fatos históricos. Veja, eles registravam a astronomia, a descoberta de astronomia importante daquela época, a da matemática, que até hoje são utilizadas, poesia, crônica, tudo isso está dentro de uma biblioteca como hoje. Hoje, se a gente pensar bem, as bibliotecas são o quê? Espaços menos visitados por causa da tecnologia, mas veja como o povo assírio se desenvolve dentro de uma escrita, demonstrando se não um povo não somente preocupado em conquistar terras, mas sim deixar registrados os seus fatos históricos, tá certo? Aí, depois que a gente sai desse povo assírio, agora a gente entra dentro dos babilônicos, com a construção do segundo império babilônico. Após a derrota dos assírios, pessoal, a Babilônia voltou a ser capital da Mesopotâmia. Por quê? Quando os assírios dominavam a região da Babilônia, a Mesopotâmia, a Babilônia, perdão. Quando os assírios dominavam a Mesopotâmia, a Babilônia não era a capital da Mesopotâmia. Então, quando os assírios perderam, a Babilônia volta a ser a capital de quem? Da Mesopotâmia. Desta vez, sobre a derrota dos caldeus. Quem derrotou os assírios foram os povos caldeus. Habitantes de que região, pessoal? Da Caldeia. Região sul da Mesopotâmia. Eles fundaram o segundo império babilônico. Vou explicar bem direitinho aqui agora para vocês não ficarem com dúvidas. Opa, peraí, deixa eu voltar para cá. Segundo império babilônico, vou abrir aqui a canetinha de explicação. Veja. A derrota dos assírios aconteceu para quem, pessoal? Para os caldeus. Os caldeus eram de que região? Da Caldeia. Essa Caldeia, pessoal, ficava onde? No sul da Mesopotâmia. Calma. Aí, quando os assírios perderam, quem é que se torna a capital da Mesopotâmia novamente? É a Babilônia. Vamos aí todo mundo entender para ninguém ficar com dúvida. Os assírios perdem para quem? Para os caldeus. Os caldeus são de que região? Região da Caldeia. Essa Caldeia ficava onde? Na região sul da Mesopotâmia. E com a derrota dos assírios, os caldeus no poder, quem é que se torna a capital da Mesopotâmia novamente? É a Babilônia. Depois disso, eles fundam o quê? O segundo império babilônico. Valeu, aluno, você tá 10. Durante o reinado de Nabucodonosor, para quem não sabe, depois da volta da Babilônia como capital da Mesopotâmia, o rei que governa lá é Nabucodonosor. Diversas regiões foram conquistadas, pessoal. A porta de Istar e os jardins suspensos da Babilônia, dois pontos lindos criados dentro do governo de Nabucodonosor, um rei que se destaca por conquistas de terra e grandes glórias para a Babilônia, também cria uma das mais belas paisagens da humanidade, duas aliás, que é a porta de Istar e os jardins suspensos da Babilônia erguidos dentro do governo de Nabucodonosor. Tá aí, pessoal, a porta de Istar. Veja que antigamente, mesmo sem ter tantos recursos tecnológicos, o ser humano já conseguia se desenvolver na parte da arte e conseguir criar coisas belas. Se você está achando que a porta de Istar é bonita, veja como é que eram uma imagem criada, gráfica, de como eram os jardins suspensos da Babilônia. Jardins suspensos da Babilônia são aí eleitos uma das maravilhas mais bonitas do mundo. Se eu não me engano, está entre as 7, tá ok, pessoal? Então, agora é com você. Você vai fazer uma leitura das páginas 90 até 94 e vai responder a atividade, mas vai assistir o vídeo de semana passada e esse aqui para compreender o conteúdo e vai responder a atividade da primeira semana de setembro, tá ok? Muito obrigado por você ter assistido essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!